Eu comecei um programa de rock nos idos de 62, 63, ou seja, logo depois que o rock apareceu. O rock que eu falo é o rock mundial, né? Com Bill Haley e Elvis Presley. Eu tinha um programa de rock chamado Chegou a Hora do Rock na rádio Rio Mar. E que foi um programa pioneiro porque na época só se ouvia Nelson Gonçalves, Anísio Silva, Orlando Dias, etc. e tal. De uma hora para outra eu entro com um programa à tarde, rodando Elvis Presley, Sérgio Murilo, Bill Haley. Então era uma coisa que mexeu com todas as estruturas. E logo depois também eu já me era metido a cantor e fui fazer apresentações. Eu tinha uma banda de rock que era uma das coisas diferentes daquela época. O grupo que eu formei naquela época era o The Beat Rocks, que era uma mistura de Beatles com rock and roll, e eu era baterista e cantor. As bandas aqui de Manaus trabalhavam fazendo cover, né? Na realidade eles faziam banda de bailes, imitavam música dos Beatles e tudo mais. Aí tinha aí os Embaixadores, Bluebird, Aristocrata, The Pops. E eles tinham um negócio chamado Lira de Prata, que era uma disputa, vendo quem é que imitava melhor as bandas americanas. E isso ocorria lá no Shake. Então havia praticamente no Shake, o Bancrévia, a União Esportiva Portuguesa, que eram os clubes mais tradicionais onde havia esse tipo de música, né, que eles tocavam o rock. E o resto, por exemplo, no meu caso, que não tinha grana para ir para esses bailes lá no centro, a gente ia para um negócio chamado brincadeira, que é umas festinhas nas casas das pessoas, e você mesmo levava disco e tudo mais. Então era meio incipiente o movimento rock, né? Realmente a música aqui em Manaus, ela começou a aparecer com Mutantes vindo para cá, com Macalé vindo para cá, quando eu assumi a direção do Departamento de Turismo e Promoção, que é uma espécie de Secretaria de Cultura e Turismo misturados, e eu era o diretor do Departamento de Turismo e a gente apoiou o Festival de Música Estudantil Universitário, que foi realizado pela primeira vez no Teatro Amazonas. Imagina o escândalo, tinha gente pendurada no candelabro principal do teatro. Aí as bandas começaram a compor alguma coisa, ainda se compunha muita coisa de samba. O Aníbal Bessa era um que compunha Lundu da Terra do Fogo, por exemplo, que fez um grande sucesso. Mas ele compunha música estritamente, não era nem regional, era uma música ligada às vertentes indígenas, às coisas do regional. Mas o investimento deles, ou imitavam Roberto Carlos, ou Sérgio Murilo, ou Brazilian Beatles, ou Fevers, ou toda essa turma que começou nessa época a aparecer. E esse pessoal começou acabou gerando depois uma segunda geração, já nos anos 80, né? Que aí é quando vem o grupo Tariri, quando vem o grupo Agente, do Aldiz, esse pessoal, e que acabou desembocando essa cena que já começou a ser mais forte dos anos 90. A tônica das bandas na época era meio que um misto de trabalho independente, trabalho próprio no caso, né? E música cover, porque a gente sempre teve um problema de que o público em Manaus ele não está muito preparado assim ainda, porque não estava na época, na verdade. Hoje a gente já vive uma realidade diferente, mas na época o público não estava muito preparado para música própria, composição própria. Para fazer o que a gente fazia na época, a Zona Tribal e umas 2 ou 3 outras bandas, era na realidade uma loucura, era uma ousadia sem precedentes, porque a cena era muito cover em Manaus. Tinha bar que a gente podia ficar com a bilheteria, mas a gente era solicitado a tocar X covers. De um repertório de 10 músicas, por exemplo, 8 eram nossas, 2 eram covers, entendeu? Até pra gente não chocar tanto, mas na verdade já era um choque. Era tudo uma ousadia. Não tinha, por exemplo, bandas para concorrerem com a gente, né? Não havia bandas concorrentes, então todas as bandas elas eram originais, todas as bandas, mesmo que tivessem as suas influências ali e tal, todas as bandas estavam se apresentando como se fossem eles mesmos compondo, eles mesmos querendo criar um cenário, eles querendo criar
um novo tipo de rock. Tinha uma galera que movimentava, né? Tipo assim, o Seta, ele foi um cara sempre foi um cara articulado. Então ele fazia alguns eventos lá na Zona Leste, no Bar da Salle, né? Que, porra, bombava, cara. A gente poderia até dizer que lá no Bar da Salle se originou todos os eventos que conseguiram colocar naquele palcozinho lá todas as bandas que surgiram de 97 até 2002, por exemplo. Tinha os outros eventos que rolavam na cidade, tinha os bares, né, como o Ecos Bar, que sempre rolava, toda sexta-feira era de lei, banda tocando lá e a galera sabia que ali a banda que fazia música própria. O antigo Bar dos Réus, né, que era o Warzone, ele tinha uma programação para bandas com material próprio, às quintas-feiras. O Macintosh no Centro também foi um dos percussores, assim, da grande leva, assim, de banda. O próprio centro de arte o CAUA, né, o Centro de Arte da UFAM, na época que era o Centro de Arte da Universidade da UA, né, ele já abrigou algumas bandas lá. Eram iniciativas muito pontuais, né? A gente tinha um bar que passava 1, 2 anos, fechava. O Réus passou 3, 4, 5 anos, se eu não me engano, imperando em Manaus, depois fechou, voltou ao Tulipa e tem aí alguns outros bares. Esses lugares eles existiram, mas eram lugares que dependiam de uma bilheteria, então precisavam pagar equipamento de som. Mas foram lugares que deram suporte para o surgimento desse movimento rock, né? Tivemos participação de um festival que eu acho que foi o primeiro mesmo. Aquele festival assim que eu acho que todo mundo que foi o Fronteira Norte. Foi um marco no festival chamado Festival Pra Rock. O Fronteira Norte ele foi uma antítese, uma resposta ao Festival Universitário de Música. As bandas de rock Manaus pulsando, produção, e o Festival Universitário naquela lenga-lenga de tocar show de MPB meia-noite para expulsar a galera do campus. Era um absurdo, cara. Quando a gente não conseguiu entrar, e isso eu falo a gente, várias bandas tentaram, não conseguiram, eu disse, bicho, quer saber de uma coisa? Eu vou organizar um festival. Acabou que aos trancos e barrancos o Fronteira Norte aconteceu, com a firme proposta de mostrar a produção autoral das bandas de rock de Manaus. O Fronteira foi uma iniciativa, entendeu? Que eu achei, super válida, no sentido de que alguém tinha que fazer alguma coisa para que pessoas que sempre fizeram questão de fechar os olhos para as bandas locais, elas vissem o potencial que as bandas daqui têm. E nesse festival, eu lembro muito bem, a Platinados abriu, nós reunimos lá 3.000 pessoas no quilômetro 30 em 2 dias. Quer dizer, acho que 6.000, porque cada dia deve ter tido uma frequência de 2, 3.000 pessoas por dia. As bandas hoje não reúnem isso em Manaus, entendeu? Nenhuma banda daqui de Manaus reúne isso num evento, qualquer evento que seja, entendeu? Tipo 5.000 pessoas assistindo uma pá de bandas que estão com trabalho próprio. Nunca teve um festival como Fronteira Norte, o primeiro, que foi em 98, eu acho. Foi em 98, que foi há 10 anos atrás. O Fronteira Norte Festival de Rock foi onde conglomerou todas as bandas de rock de Manaus. Depois do primeiro, nós fizemos o segundo, o terceiro, o quarto. Mas ele começou também a me trazer problemas. Enquanto eu não tiver patrocínio para as bandas e para toda a estrutura do evento, e o evento todo montado, eu não faço. Só posso mesmo dizer que o Fronteira Norte foi o marco. O Fronteira Norte, enquanto lembrança, enquanto proposta, ele é uma chama acesa e uma bandeira que, como eu falei ainda há pouco, não está descartado. Mas ele é, sim, uma bandeira do movimento de rock de Manaus. A cena de rock de Manaus está crescendo. Eu gosto de ser otimista nesse ponto aí. Eu acho que ela está muito melhor do que era há um tempo atrás, né? Quando a gente começou a fazer
a fazer. Eu tô falando da gente, a minha geração inteira, tô falando. Antigamente era mais tosco, mas hoje eu acho que já existe um circuito mais profissional, com tecnicamente falando, com qualidade. A técnica de quem toca já é mais evoluída, a organização dos eventos e das bandas já é melhor. Eu acho que ela tem evoluído e eu acho que ela ainda vai evoluir mais. A cena local hoje em dia ela está efervescendo, assim, na verdade. Ela assumiu um posto de revelação nacional que agora a gente tem que segurar a onda e fazer acontecer, né? Tem as bandas dispostas a fazer esse trabalho próprio, mas o que está faltando é gente disposta a querer, como é que se diz, investir nisso, entendeu? Porque todo mundo sabe que Manaus é uma cidade totalmente voltada para cover, assim. Cover, se não for forró, se não for brega, tipo, o cara fazer uma festa só de música própria, de banda underground, não dá. Tipo, pra ele acha que não vai dar ninguém, entendeu? O público tá mais amadurecido, o público tá mais voltado a consumir música própria, né? Trabalho autoral das bandas daqui. Ainda falta muito para que se tenha um público que tenha um mínimo de leitura. Mas tem um público. A gente tem desde da Patricinha que vai pra micareta até o metaleiro, todos eles estão lá na festa. Então é um público bem variado. Diferente de outras cidades que não São Paulo, Belo Horizonte, você percebe que é tudo muito separado, sabe? Que o cara que ouve esse tipo de rock tá pra cá, o cara que ouve rockabilly tá pra lá, o cara que ouve rock alternativo tá pra cá, os índios estão pra cá. E Manaus é uma coisa diferente, porque é todo mundo junto. Então aqui em Manaus a gente ainda tem sorte de vez em quando tocar, sei lá, cara, no evento de música própria, às vezes a gente toca pra 300 pessoas, 400 pessoas. No evento só de bandas tocando músicas próprias, cara. É um bom público, exceto por essa parte do financeiro, né? O público pro Rock Manaus nunca gastou muito. Agora melhorou, mas continua não dando lucro. Assim, se eu for sobreviver só disso, só de música própria, aí eu teria um pouco de dificuldade. Então teria que ser realmente um lance casado. Uns dias proporcionais para cover e um dia específico para a galera mostrar o trabalho. O que falta é o nosso povo, é uma questão até costumeira, isso é uma questão cultural. Valorizar o nosso pessoal aqui, nossos músicos locais, que tem muita qualidade desejar para nenhum outro estado. A gente tem muita dificuldade também nessa parte. O pessoal chega, vai tocar cover? Não. É trabalho próprio, o pessoal está aqui e tal, veio mostrar o trabalho, o pessoal pega e volta já para casa. Existem os custos para se manter uma casa. Então, quando a gente estipula um determinado valor na portaria, a gente não está simplesmente com o olho desse tamanho para poder ficar rico, encher o bolso de dinheiro. Não é isso. É para se manter e investir na casa para dar a melhor condição de comodidade para o seu frequentador e, consequentemente, conseguir pagar melhor o artista. Você ganha pouco por noite. Geralmente o que você ganha só dá para pagar mesmo o que você gastou para... então a questão de lucro é muito pequena. Isso quer dizer que o incentivo é pequeno para quem está fazendo o evento. O negócio de Manaus, cara, é que rock ainda não é um grande negócio, sabe? As pessoas você não vai ganhar dinheiro fazendo rock ou investindo no rock. Então fica complicado, porque fica uma coisa mais das bandas para as bandas, né? Geralmente são pessoas das próprias bandas que organizam, assim, que é por isso que rola eventos undergrounds aqui por causa disso, porque cada banda sente a necessidade de divulgar o próprio trabalho, né? Então acaba todo mundo se juntando para fazer os eventos, né? Então tem alguns barizinhos que recebem essa produção de Manaus, mas ainda é tímido. Casa de rock são poucas, né?
Tem o Tulipa, o Dinastia, tem o Underground, né, o antigo Cafu ali. Tem o Toca da Sinuca, onde o pessoal faz um evento lá, Toca Rock, que eu acho que é uma vez por mês que eles se reúnem para fazer esses eventos. E às vezes tem show de música própria em algum daqueles bares lá da Estrada do Turismo que nunca duram muito tempo. Toda semana nasce um bar na Estrada do Turismo para tocar rock e eles duram 2 semanas, então. E é no mesmo lugar e toda semana é um nome diferente pro mesmo bar, do mesmo lugar. Acho que toda semana, ou a cada 15 dias, acontece um evento, assim. No final de semana, alguma banda organizando algum show com algumas bandas amigas. Geralmente é nesse ritmo, assim. Vale a pena a gente dar esse espaço pra galera, pra poder mostrar, poder trabalhar, poder subir no palco e dizer assim, essa música é nossa, essa música foi a gente que fez, e se apresentar ao vivo, porque ninguém vive de garagem. Ninguém vive de garagem. É muito mais fácil de gravar hoje do que algum tempo atrás, né? Os programas de computadores facilitam grandemente a gravação de um CD. Para você gravar, você tinha que ter uma mesa, sabe? Botar os instrumentos lá, conseguir equalizar tudo. Hoje em dia não, você grava um por um, mixa tudo no computador e tal, resolve. O som sai bastante nítido. Você precisa ver como é que é o som da fita cassete lá. Era horrível aquilo. Hoje em dia, com a internet, você pode fazer uma gravação caseira muito limpa, muito audível, assim, uma coisa gostosa do público ouvir. Já dá para gravar CD de boa qualidade em casa, né? Já é bem possível. Então, na verdade, depende muito do foco que a banda procura. Se a banda quer gravar em estúdio, num estúdio profissional, ela tem os custos de gravação de um estúdio profissional. Se ela quer gravar em casa, ela tem os custos de comprar, de se equipar para isso. Como barateou muitos equipamentos, barateou o equipamento, mas não barateou o know-how, né? Então aí que esbarra. Equipamento qualquer um pode ter, basta ter dinheiro. O know-how o cara tem que realmente ir atrás de aprender o que vai fazer. Quando a gravação profissional, essa sempre foi cara. E mesmo assim eu acho que ela está mais barata, eu acho que ela já é mais acessível. Se você quiser gravar um bom disco profissional, você gasta quase um carro, 15 mil, 16 mil. Aí tem que ver o que a banda quer exatamente, né? Ela quer fazer um trabalho profissional para sair daqui ou ela quer fazer um disco para ouvir com os amigos? Se ela quer fazer um disco para ouvir em casa, então não vale a pena. Realmente não vale a pena apostar muito dinheiro. Agora, se o cara quer um trabalho decente para sair daqui, ele tem que investir uma certa grana, não tem jeito. Seria assim aqui, seria assim lá fora. Aqui em Manaus a gente já tem bons estúdios, assim, que te propiciam gravar uma coisa melhor do que você lá. Eu acho que se gravava há 4 anos. A gente tem hoje acredito que uns 2 estúdios, assim, 2 ou 3 estúdios bons e assim, fora de série, eu acho que uns 2 estúdios assim, na verdade que estão aptos assim a fazer esse tipo de trabalho. Cara, a divulgação a gente vai bem em loco, assim. Não tem muito para onde correr. O público de música alternativa é o público de internet, então a gente foca basicamente na divulgação pela internet. Assim, Orkut, Fotolog, MySpace, próprio MSN também. Eu acredito, inclusive, que a maior parte das bandas faz da mesma forma. Faz a baixo custo, né? Então, tipo, é só um flyerzinho pequeno, feito de qualquer forma mesmo, com o mínimo de cores, alguma coisa assim.
e distribui, sei lá, passa na noite, vai às noites a própria banda no lugar e sai distribuindo. A gente faz isso muito raramente, geralmente é só por internet mesmo. Nós temos muita divulgação hoje. Temos a internet, temos o jornal, temos os cartazes, temos os folders, temos o boca a boca. Você tem flyer, o neguinho faz mídia em rádio, jornal, ou ele faz a institucional dele, ele paga para fazer, ou ele vai na redação. Os jornais, eles têm uma abertura muito grande. A gente vê que quase toda semana tem matéria de banda autoral. O jornalista, ele tá pedindo ele tem que trabalhar, o jornalista, ele tem que trabalhar, ele tem que ter sobre o que falar, entendeu? Então, ele tá pedindo coisa nova, entendeu? Todo mundo tem espaço no jornal se quiser, entendeu? Se você souber, você fizer, se a banda tiver o cuidado de escrever sempre, de dizer o que ela vai fazer, dizer os interesses, de fazer coisas, produzir coisas diferentes, você vai ter o seu espaço. E tem programas de TV que são legais, que abrem espaço para bandas que tocam música própria. Deve ter um ou dois, eu lembro do Denilson, agora só, Zapeando. Tem o programa Fala Aí na TV Cultura, que é um espaço, baita espaço legal, que eles abrem espaço para você tocar as suas músicas ao vivo. Sempre teve local pro forró, pro samba, pro pagode, pro sertanejo. Então o rock em si, ele é muito... as pessoas veem assim com outros olhos. Então o nosso programa veio um pouco para quebrar esse paradigma. O cenário alternativo, ele conquistou, né, esse espaço na mídia que antes não tinha, né? A pessoa que não tem divulgação também, ela não tem estímulo, né? Ela acha que não tem como crescer aqui com a música própria. O lema é dar espaço para quem precisa do espaço. A gente faz o nosso papel. O cara tem que fazer o dele. Durante muito tempo, isso acontece ainda hoje, as bandas ainda são muito marginalizadas pela iniciativa pública. É fato que existe um trabalho nesse sentido de abrir uma opção para as bandas de rock. Tem uma barreira muito grande e a gente vê que as bandas para conseguirem um espaço tem que ter um contato mais forte, mais pesado, o famoso peixe. Então, assim, eu não sei se há muita abertura dentro dos órgãos governamentais com as bandas autorais, não. Ainda é complicado você né, ter uma relação com o governo, né? Eu acho que o apoio dele é pouco. Enquanto eu vejo o Estado gastar 5 milhões, 2 milhões, 3 milhões com mega festivais, que eu não sou contra, acho que é por aí mesmo. Tem que ter, aliás, quanto mais, melhor. E por que nesse quanto mais não tem uma verba voltada para a produção musical? Toda ajuda que for para ajudar as bandas de Manaus a terem uma estrutura melhor para se apresentar, eu acho que é válido. Desde que você não queira maquiar as coisas e fazer... para que você não tenha que ficar fazendo propaganda por aí. O que está acontecendo, na verdade, em relação ao poder público é que as bandas estão pleiteando um outro nível de organização, entendeu? Um outro nível de organização que já deveria ter acontecido e que não aconteceu, na verdade, por N fatores. Eu acho que o roqueiro, ele é roqueiro para toda a vida, né? Então, eu acho que o rock vai sobreviver mais 54 anos, né? E tem que se sobreviver hoje para ele crescer. Para ele crescer tem que se organizar como instituição, como associação, como sindicato, seja lá como for. Eu acho que aqui, como é um lugar assim que já não aparece tanto, para aparecer a galera tinha que se unir mais, entendeu? Tipo, se unir mesmo, assim, se unir sabe, porra, não interessa a banda que a gente for, a gente faz parte de uma associação de banda underground e cada pessoa tá batalhando do seu lado ali, do seu
tá batalhando da sua forma, no seu espaço, para conseguir uma coisa para todo mundo, entendeu? O que acontece aqui em Manaus são panelinhas. 5 bandas pra cá, 5 bandas pra cá, 5 bandas pra cá, 5 bandas pra cá. O que é uma maneira justa, né? Se você pensar que eles são 5 caras que querem tocar, 5 bandas que querem tocar e estão se unindo para tocar. Mas talvez devesse ter uma visão mais do todo, assim. Eu acho que a gente pode se organizar mais, tá? Tanto individualmente quanto coletivamente, sabe? Cara, com o que a gente está fomentando hoje, né, o lance do coletivo e o apoio das bandas e as parcerias, eu acho que tende a melhorar muito, assim. Não sei se essa galera de hoje vai vingar com essas bandas que estão agora ou se viram outras gerações, né? Mas uma hora isso tem que... Não sei, a galera espera muito. A gente tem que estourar a nível Brasil, um dia isso vai acontecer. Sei lá, eu acho isso meio viagem, sacou? Por que não, cara? O cenário é aqui mesmo, ele fica forte aqui pro público daqui. A gente tem que começar a dar valor para os trabalhos que são feitos aqui. Eu acho que nós temos, primeiro, as condições ideais para que algo de bom aconteça. Nós temos estúdios, nós temos técnicas que estão amadurecendo, nós temos estéticas, nós temos um público tímido, mas que já existe, nós temos muita força de vontade das bandas, entendeu? E por último, acho que o mais importante, nós temos talento. Porra, bicho, rock vale a vida inteira, né? Vale a pena, desde que não se espere viver de rock. Mas continue tocando rock, continue fazendo festa, continue fazendo... não espere ganhar dinheiro, né? Mas grave o CD, se vender 1 milhão de cópias, vai ser do caralho, né? Eu tô nessa, pô, porque eu acordo um belo dia e faço uma música e, porra, eu quero passar isso pros meus amigos e dos meus amigos a gente passa pro palco e quando a gente está no palco tocando, quando a gente grava um CD, quando eu vendo um CD, mesmo que sejam aqui 2, 3, eu me realizo. Vale a pena, valeu a pena e vale a pena fazer rock em Manaus. Tocar pra mim é muito bom, cara. Me faz com que eu vá pra casa, quando eu durmo assim, eu durmo feliz, assim. O ser humano precisa se exprimir artisticamente, não ele enlouquece. Eu, pelo menos, penso assim. Se não existisse rock, eu estaria pintando quadros ou qualquer coisa, porque não dá pra segurar tudo, assim. Você precisa refletir o que você enxerga. A partir do momento que tu sente prazer pelo que tu tá fazendo, então tudo vale a pena, então a gente acaba dando um jeito de fazer valer, entendeu? Vale a pena fazer rock em qualquer lugar.